Olá, amigos do canal! Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro, vencedores e perdedores da quinta rodada do Brasileirão na área. E, obviamente, estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera. É isso aí, mais uma rodada, mais um vencedores perdedores, onde a gente traz aqui uma análise junto com uma certa brincadeira aqui de quem a gente acha que se deu bem nessa rodada, quem a gente acha que foi mal, mas sempre com muito bom humor. Exatamente. Para quem não conhece o quadro, explicando de forma rápida, eu e o Matheus escolhemos 5 personagens da rodada que a gente acha que foram vencedores, 5 que a gente acha que foram perdedores. Ele não sabe os meus, eu não sei os dele. E a gente expõe aqui para vocês um para o outro e debate se a gente concorda, discorda e apresenta aqui a nossa opinião de por que tal pessoa, clube ou dirigente está onde está. Exatamente. E já vou começar aqui trazendo os meus primeiros vencedores, que foram os estreantes, Renato Gaúcho e Roger Machado, os dois comandando seus respectivos clubes na sua primeira partida. É verdade que a missão do Roger talvez fosse um pouco mais tranquila, né? Pegou a Chapecoense, um jogo dentro de casa, confirmou a vitória. São Paulo é líder nesse momento do Campeonato Brasileiro com 13 pontos. Muito graças também ao trabalho de Renato Gaúcho na estreia, que venceu o Palmeiras com o Vasco por 2-1. Então coloquei os estreantes como os vencedores. É, os 2 também estavam aqui na minha lista, acho que não tem como fugir muito disso, né. A diretoria do São Paulo também é uma grande vencedora, porque se começa dando errado, se perde para a Chapecoense em casa, o que eles iam ouvir a semana inteira de gente xingando e criticando a escolha de mandar o Crespo embora também é brincadeira. Então, assim, apesar de ser um jogo mais tranquilo, não deixa de ser uma armadilha, né. Porque o São Paulo vinha em bom momento, apesar de que a gente falou aqui que eu não acho que o time do São Paulo vá brigar pelo título até o final. Se começa o Roger perdendo uma partida dentro de casa, todo mundo vai falar: "O Crespo ganhava esse jogo, com ele a gente era bom". Então ele consegue se safar dessa, ganha um crédito com a torcida, e o Renato, assim, acho que, se eu não me engano, o Vasco não ganhava do Palmeiras há 10 anos. Eu vi que ele quebrou esse tabu de 10 anos, não sei se era não ganhava há 10 anos ou não ganhava em São Januário há 10 anos. Mas de qualquer forma, e além de tudo ainda mostra um poder de reação que a gente não via no Vasco do Diniz, né, porque o time carioca começa perdendo e consegue virar esse jogo. Eu acho que quando abriu 1-0 a torcida vascaína já viu um filme de guerra, já desistiu. "Ó, a gente não ganha do Palmeiras há 10 anos, é um time melhor que o nosso, e o Vasco não consegue virar jogos, então aqui acabou. Aqui é contenção de danos, tentar não ser goleado. Conseguiu a virada, o Vasco, que também a gente reitera aqui no canal, tem um bom time titular, que era subaproveitado muitas vezes pelo Fernando Diniz, com alguns problemas, né, também do elenco, não é como se fosse perfeito, mas Renato Gaúcho começa com uma estreia dos sonhos e o Roger consegue passar de um jogo armadilha ileso. Exato. Só fazendo um comentário sobre o jogo do Vasco, no duelo da cabeça fria, coração quente, ganhou a cerveja fria e a areia quente, com o nosso É, exato. Renato Portaluppi. Tá em casa, né? Exato. Ah, No e Rio de só Janeiro, tá comentar tranquilo. aqui, exato, mais uma coisa desse jogo, cara, podia até entrar nos perdedores, não vai entrar, então vou colocar aqui como um bônus. Como é insuportável o Palmeiras e sua comissão técnica após derrotas. Eles nunca perdem por mérito do adversário ou por demérito deles. É sempre a culpa de alguma coisa. Sabe, acaba o jogo, ele sempre tem que culpar alguma coisa. Dessa vez foi o gramado de São Januário, que não é o melhor gramado do mundo, mas é melhor do que o do Allianz Parque, porque é grama natural e não é como se estivesse em péssimo estado. Não estava com buraco, não estava falho. Pode não ser o melhor gramado do país, mas assim, o Palmeiras toda vez que perde tenta arranjar alguma desculpa. É arbitragem, é gramado, é condição climática, é a CBF. Então, cara, é insuportável. Palmeiras, aceite que você perdeu. Exato, é um método É, dos treinadores
do Palmeiras, né, da comissão técnica, eu acho que eles espelham muito no José Mourinho, que ele também tinha uma característica meio parecida de quando tá na crise, ele tenta tirar o holofote do time, ele cria alguma confusão, alguma fala polêmica ali, e meio que o desempenho em si do time não é tanto colocado em análise, sim a fala tanto quanto polêmica do treinador. Acho que a comissão técnica do Palmeiras, pegando um cara que é da mesma nacionalidade, que ficou famoso por ter esse tipo de atitude, acho que eles seguem um pouco esse padrão. Aí falta o carisma, né? Exato. Falta o carisma do Mourinho nesse caso. Então, Seguindo aqui com. Pode deixa eu falar. puxar aqui, já que a gente estava falando de treinadores, vou trazer mais um treinador que eu coloco aqui entre os vencedores, que é o senhor Fernando Seabra, com mais um bom começo, né? É impressionante como o Seabra começa bem nos seus times, foi assim no Cruzeiro, foi assim no Bragantino, tem sido assim no Curitiba. Mais uma vitória, 2-0 fora de casa contra o Corinthians, que não é um jogo fácil, independente da fase que o Corinthians viva, né, tem algumas críticas também a Dorival Júnior aparecendo. Campeonato Brasileiro a gente sabe que não é muito a praia desse time do Corinthians, mas de qualquer forma, você ia a São Paulo ganhar de 2-0. Aí o Curitiba, deixa eu ver aqui, só para eu não estar falando bobagem. O Curitiba tem 7 pontos, está em sétimo lugar na tabela do campeonato. Acho que nem o torcedor mais otimista do time pensava que o clube ia estar, nessa colocação nesse momento, porque ganhou de Cruzeiro no Mineirão e Corinthians em Itaquera, né, esse time do Curitiba. Então, Fernando Seabra com mais um bom trabalho, Lucas Ronier, baita jogador, não sei se termina a temporada no Paraná, mas, assim, bom time do Curitiba, joga um bom futebol. Exato, eu coloquei o Curitiba aqui entre os vencedores, muito por conta dessa sequência aí que você falou, ganhou do Cruzeiro fora de casa e ganhou do Corinthians. Eram 2 resultados que, o torcedor não esperava, ele imaginava que se um jogo que desse tudo certo, poderia sair com um ponto, talvez. Ou ganha um e perde o outro, ou consegue um empatezinho ali nos 2. Mas acabou que o Curitiba foi lá e venceu os 2. Você disse 7 pontos, 6 foram conquistados fora de casa pela equipe. Então eu coloco o Curitiba aqui entre os vencedores, conseguiu uma grande vitória contra o Corinthians, que você destacou leva o Campeonato Brasileiro a sério lá, mas para o segundo turno, quando vê que está ali correndo algum risco na parte de baixo da tabela, eles começam a jogar um pouquinho mais sério para afastar qualquer tipo de dificuldade. Também destacar o jogador do Curitiba, que acho que mais de uma vez que ele já externou lá sobre a situação da mãe dele, que faleceu, que estava doente, ele expôs isso, ele fez gol, dedicou o gol à mãe. Então, mais um ponto positivo aí nessa vitória do jogador poder fazer essa homenagem. Exato. Seguindo aqui na minha lista, eu coloquei o goleiro Everson, do Atlético Mineiro, porque ele conseguiu estar em campo depois de ter chocado com a cara na trave na final do Campeonato Mineiro. E a gente destaca aqui como o Atlético é um time que vem há alguns anos já numa baixa, mas o Everson ele foge um pouco desse padrão. Ele consegue manter um nível de atuação bem regular, é um dos melhores goleiros do Brasil e, mais uma vez, foi determinante para o resultado do Atlético no jogo contra o Internacional. Fez 1-0 muito cedo, mas se não é o goleiro atleticano, o Inter teria conseguido virar essa partida, porque produziu para isso. Mas o Everson estava lá e garantiu os 3 pontos para o Atlético. Com certeza. Há quem diga que se não fosse o goleiro Everson, o Atlético teria jogado a Série B aí nesses últimos anos, em algum momento. E eu defendo essa tese. Eu acho que o Atlético esteve bem perto em alguns anos e só não caiu porque o Everson vive um grande momento, né? Independente de você concordar ou discordar da atitude que ele teve no jogo final de semana contra o Cruzeiro, a verdade é que debaixo das traves ele é um dos, se não o melhor do país há alguns anos. E mais uma vez salvou aí 3 pontos para o Atlético nesse jogo contra o Inter. É isso. Puxar aqui mais um vencedor, eu vou de atacante Ramon do Vitória. Tivemos Bavi,
essa semana, e um golaço de Ramon, numa jogada meio esquisita, que começa com um lindo drible no meio de campo, seguido por um passe muito ruim, que depois leva a um domínio péssimo e um golaço. Então é uma jogada de altos e baixos, alguns diriam que representa bem o futebol, do Campeonato Brasileiro, mas o que interessa é que o atacante chegou, fez o dele, abriu o placar, né, depois o Bahia conseguiu empatar, mas pela beleza do gol, acho que vale aqui uma presença entre os nossos vencedores para Ramon do Vitória. Tá aí, você foi com um atacante, eu vou com outro aqui, que é Gabriel Barbosa, no jogo Mirassol 2 Santos 2, ele fez aquilo que o seu time espera que ele faça: gols. Um jogo difícil, um jogo fora de casa. O Mirassol, desde o campeonato passado, vem com uma sequência muito forte como mandante. Um jogo que o principal jogador do Santos não entrou em campo, mas já chegarei lá no próximo quadro aqui do programa. Então, ele foi lá, fez o dele, marcou os dois gols do Santos, evitou a derrota e mostrando que ele é melhor que as outras opções que o Santos tem ali no ataque. Chegou até um momento que ele não. Alguns jogos ele ficou ali no banco. Se não me engano, o Tassiano jogou nesse lugar, mas o Gabigol, em forma, querendo estar em campo, ele é melhor que essas outras opções que o Santos tem para o ataque. E nesse jogo ele foi efetivo, coisa que é o que o Santos espera dele. Exato, não que a competição seja muito grande também, né, para ser o melhor atacante desse elenco do Santos, você não precisa de muito. Inclusive o Gabigol não vinha apresentando muito nos últimos jogos, eh tinha muita gente criticando ele nesse jogo também, depois do fim do primeiro tempo, falando que estava fora de forma, que é impressionante como um atleta com 28 anos decaiu tanto quanto, o Gabriel. Mas enfim, chegaram as bolas para ele no final do jogo, ele marcou os 2 gols, garantiu aí pelo menos um ponto para o Santos. Presença merecida aqui na lista de vencedores. E eu fecho também com outro centroavante. Eu vou não vou fazer o eu ia fazer um símbolo aqui, mas talvez pegue meio mal, mas vamos de CV Carlos Vinícius. Mais um jogo do Grêmio, mais um gol de Carlos Vinícius. Sabe, é impressionante a média desse cara. De novo, o Grêmio não ganhou, empatou em 1-1, mas o dele ele fez. É, conseguiu marcar mais um gol, briga forte para ser artilheiro da temporada, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não me recordo agora, mas se ele foi artilheiro do Gaúcho, porque o Borré também fez bastante gols. Pegar aqui. Mas, assim, o Grêmio joga, pelo menos a cada 2 jogos o Carlos Vinícius faz um gol. E é o que eu já falei, um atacante que faz gol, metade dos seus problemas já estão resolvidos, e o Grêmio tem. Exatamente, para passar aqui a informação, até onde eu estou vendo aqui na lista, nem Carlos Vinícius e nem Borré foram artilheiros do Campeonato Gaúcho. Tá aqui o Fabinho, do Monson FC, e o Wellisson, do Avenida, com 6 gols. Os atacantes da dupla Grenal tiveram 5 cada um, então eles não foram os artilheiros do campeonato, mas estavam ali, estavam no bolo. Estava na briga. E concordo com você, acho que o Carlos Vinícius ele é um atacante que garante pontos. Ele pode mudar jogo, ele tem uma característica que alguns atacantes que já até disputaram Copa do Mundo falaram que não é a dele, né, fazer gol, mas o Carlos Vinícius vem se mostrando muito efetivo e acho que além até das expectativas do Grêmio, porque eu não me lembro dele viver um outro momento assim igual ele está vivendo agora no tricolor gaúcho. Ele está vivendo realmente uma fase inspiradíssima. Sorte para o Luiz Castro, sorte para o torcedor do Grêmio, que pode contar com um jogador desse na equipe. Se não me engano, desde quando ele chegou no Brasil, ele tem mais gols até que o Caio Jorge, que é um cara que está ali, foi artilheiro de brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Estadual. O Carlos Vinícius está nesse patamar aí de centroavantes. Ele viveu um bom momento em Portugal, né. Se eu não me engano, ele que era zagueiro e mudou para atacante? Eu acho que foi ele. Foi da base Eu de não, zagueiro, depois virou centroavante. eu não lembro. Eu vou buscar essa informação, porque eu não quero ficar falando bobagem aqui, mas eu acho que teve alguma coisa Beleza. dessa. Surgiu bem em Portugal, foi para Inglaterra, no Tottenham não fez grandes coisas e agora vive o auge da sua carreira. Acho que, sem dúvidas, até porque o Campeonato Brasileiro é uma liga bem mais difícil do que o Campeonato Português, ainda mais quando você joga no Benfica.
exato. E Carlos Vinícius, não se sinta mal por não ter feito nada no Tottenham, porque ninguém tá fazendo Ninguém faz. ultimamente, tá? Exato. Exato. Foi uma bênção que É, ele não tenha ficado. exatamente. E trazendo aqui um vencedor bônus para o quadro, coloquei o filósofo Karl Marx como um dos vencedores, porque na Copa do Brasil, o Operário ganhou de 2-0 do Capital. Então, em algum lugar, ele deve ter ficado muito feliz com esse resultado. É. Se o operário tudo produz, a ele tudo pertence. E Exato. aqui a informação: Carlos Vinícius, atacante do Grêmio, começou sua carreira nas categorias de base do Santos e do Palmeiras como volante e zagueiro. A mudança para centroavante ocorreu no Palmeiras Sub-20 após ser reserva na defesa. Então ele era o zagueiro reserva do Palmeiras Sub-20, eles meteram ele para centroavante. E deu certo. Eu imagino, não tenho nenhuma informação, uma suposição. Deve ter sido aquele jogo que tava o desespero. Esse cara é grande, põe na área lá para ver se consegue cabecear, viu que ele mandava bem. Não, você não quer tentar jogar no ataque? É. Aí topou e deu Lição de certo. vida. Às vezes você não é ruim, você está na posição errada. Né? É isso De aí. zagueiro reserva ao melhor centroavante do país em números no período do último ano aí, nos últimos 365 dias. E foram todos os meus vencedores aqui. Tem mais Os algum? meus também. Puxar aqui o primeiro perdedor, eu vou aqui um que a gente já comentou um pouco sobre o jogo, vou com a defesa do Internacional, que é impressionante como todo time que joga contra o Inter em algum momento parece que é uma equipe de primeiro escalão mundial, porque essa defesa não passa segurança nenhuma, o Inter toma gol parece que todo jogo, nessa partida contra o Atlético, que era um Atlético que vinha de uma derrota no clássico, criticado, tendo apanhado dentro de campo fisicamente, literalmente, para o Cruzeiro. E assim, era aquele jogo que se passa 15, 20 minutos e o adversário não faz gol, com o Inter pressionando e jogando bem, o Inter ia conseguir fazer um gol, ia ter uma pressão, o jogador do Atlético ia começar a dar uma desesperada, mas eles conseguiram o feito de tomar um gol no primeiro minuto, ou com 1 minuto de jogo. Então, já tirou toda a pressão que podia construir em cima do Atlético e ainda colocou pressão no próprio Inter, que também perdeu o estadual, né? Mas que jogava dentro de casa e que podia usar isso a seu favor, mas a defesa não conseguiu segurar aí nem 3 minutos e deixou o Atlético sair na frente. O time do Inter que é fraco, né? Tem que falar a verdade aqui. O time do Inter não tá conseguindo ir bem. O Pesolano acho que já começa a sofrer um pouco de pressão logo nesse começo. Perdeu o Campeonato Gaúcho da forma que perdeu, não está conseguindo performar no Campeonato Brasileiro. Se os resultados não vierem logo, não duvidaria de uma demissão já assim, se não nesse mês, talvez no próximo, se as coisas não renderem tão bem para o Inter. Não, e vale E lembrar, só para falar da zaga do Inter, que eles perderam o principal zagueiro do time, que era o Vitão, e supriram com Félix Torres, que é persona não grata em São Paulo. O torcedor do Corinthians não quer ver nem pintado de dourado, e o Inter trouxe como titular e solução para a zaga para a saída do Vitão. é, e talvez mostre também um problema do Inter, né, porque se a solução é o Félix Torres, talvez, eh, ou o scout é muito ruim, ou você não tem grana para trazer alguém melhor, ou os 2 que talvez seja a situação do Inter. Mas se Então vai dar calote, pelo menos dá calote em um jogador bom, né? Não calote para um jogador ruim. O Inter não exatamente, paga. Se você não vai pagar, pega um cara caro e bom. É que aí, às vezes, o cara caro e bom, o time não quer negociar com o Inter é, justamente pelo histórico de caloteiro, né? exato. Eles querem umas garantias, mais assim, como é que eu posso dizer? Mais rápidas, né, que é mais grana na mão para liberar, aí parcela uma outra parte, talvez por isso o Inter não consegue trazer jogadores de mais qualidade para o time. E vou ficar aqui também com a dupla Grenal, que eu coloquei o Grêmio entre um dos perdedores, porque estava ganhando o jogo, que nem você falou, mais um gol do Carlos Vinícius, mas conseguiu tomar um empate para o Bragantino, num jogo em casa. E a gente comenta aqui que o Grêmio deu um salto de qualidade, principalmente do meio da temporada passada para agora. Destacamos aqui o centroavante, que é muito bom, tem o Arthur no meio-campo, que é muito bom,
O Everton, ele ainda é um bom goleiro para o nível do futebol brasileiro. São bons jogadores que tem ali. Achou uma dupla de zaga ali jovem nas categorias de base. O Vieri, se não me engano, o outro é Gustavo Nunes, ou acho que é esse o nome do outro zagueiro do Grêmio. Então, parece que o time estava se encontrando. Uma vitória contra o Bragantino colocaria o Grêmio um ponto atrás do Palmeiras, por exemplo. E um ponto atrás do Fluminense, que também ganhou na rodada, estaria empatado junto com o time de São Paulo. Uma posição ali que o Grêmio poderia estar se situando entre os primeiros colocados. Esse empate deu uma segurada e não conseguiu passar nem o Bragantino, que era o time que eles estavam jogando. Gustavo Martins, o zagueiro do Grêmio. Martins, isso aí. E mais um bom começo do Bragantino, né. Bragantino que também tem começado bem os campeonatos brasileiros, mas não tem finalizado dessa forma. E para falar de treinador, que a gente já falou de alguns, Matheus, eu acho que provavelmente também está na sua lista, mas Tite não tem como ficar de fora da lista de perdedores da quinta rodada, porque assim, extremamente pressionado, Cruzeiro não vinha jogando bem, aí no Campeonato Mineiro tem um respiro, ganha a semifinal, chega na final contra o maior rival, que é o Atlético, ganha a final dentro do Mineirão com torcida mista, tem toda a briga no final. Então isso cria um clima para a torcida do Cruzeiro de abraçar o elenco, com isso o Tite incluído, inclusive cantaram o nome dele no final do jogo contra, o Atlético, mesmo estando em má fase. E aí você chega para jogar contra o Flamengo fora de casa, é verdade que é um jogo duro, mas é o Flamengo do Leonardo Jardim, que é um treinador que era extremamente amado, por parte dos cruzeirenses e que passou a ser odiado na semana passada por causa de declarações que ele deu sobre o clube. Então ele tinha um cenário perfeito de vitória em clássico, mudança de chave na temporada, em cima de um cara que está sendo odiado pela torcida, para conseguir dessa reviravolta completa. E com 5 minutos de jogo, mais uma vez, o Cruzeiro estava perdendo o Flamengo. E um time que não mostra evolução. O Cruzeiro tem bons momentos dentro das partidas, mas é impressionante como uma formação que o Tite escolheu com 4 volantes de origem não consegue ter verticalidade e velocidade para atacar. Se o Cruzeiro consegue dominar uma bola e tocar, de vez em quando consegue chegar na área, consegue criar uma boa oportunidade de finalização, mas qualquer coisa diferente disso, o Cruzeiro não tem um jogador que drible no ataque, porque o Cruzeiro joga com Christian e Gerson de ponta, o Matheus Pereira de meio armador e o Caio Jorge, geralmente centroavante. Nesse jogo, quem jogou foi o Neiser Villarreal. Então não tem um jogador de lado de campo, não tem um jogador de velocidade, não tem um jogador de drible. Ou seja, o Gerson fica na ponta esquerda, uma posição que ele nunca jogou na carreira dele, de costas para a marcação, ele recebe a bola, ou toca para trás ou toma pancada. E assim, quando tem uma chance de mudar alguma coisa, ele tira o Neiser Villarreal, que é um atacante jovem e de velocidade, e coloca o Chico da Costa, que é um centroavante de área, lento e para cabecear, sendo que ele não tinha nenhum jogador com capacidade de chegar na linha de fundo, nas laterais, porque não tinha pontas no time, e o Flamengo conseguiu prender os laterais do Cruzeiro lá atrás por boa parte do jogo. E ele só coloca o time para frente ali dos 35 do segundo tempo para mais, que já estava perdendo há muito tempo, e aí ele coloca 2 pontas para jogar, coloca um meia mais ofensivo, e o Cruzeiro ganha volume de jogo, o Cruzeiro começa a criar boas oportunidades de ataque, quase faz o gol de empate, e aí num contra-ataque o Flamengo vai lá e mata o jogo com 52 do segundo tempo, quando o time do Cruzeiro já estava todo lá na frente. Mas enfim, o Tite teve uma oportunidade perfeita para ganhar o apoio da torcida e dar uma reviravolta na temporada que tinha começado mal, e ele jogou isso fora com uma escalação que, mais uma vez, não faz o menor sentido. Uma das coisas que me preocupa nesse trabalho do Tite no Cruzeiro, além de tudo isso que você falou, é a lentidão do time para circular a bola. Beleza, o Cruzeiro tá jogando com o Gerson, que é um cara que tem qualidade, ele no passe, o Matheus Pereira, o Lucas Silva, não são jogadores propriamente velozes, mas assim, se eles conseguirem tocar a bola bem, o Cruzeiro ser aquele time que consegue esconder a posse de bola e de repente achar uma jogada mais ofensiva, mas não, o Cruzeiro é um time que
gira o jogo muito devagar, e aí quando isso acontece a defesa consegue se posicionar com mais tranquilidade, não tem nenhuma, inversão de bola, uma tabela mais rápida, quando até aconteceu foi o gol contra o Atlético no clássico, Matheus Pereira, Gerson, uma jogada ali um pouco mais rápida, mas concordo com todas essas críticas que você fez, o trabalho do Tite não é nem perto do aceitável, e para mim o próximo jogo é vai ou racha. Por isso eu decidi não colocá-lo aqui na lista dos perdedores, até porque eu já tinha mais 2 relacionados ao Cruzeiro, que eu vou trazer eles aqui agora. Primeiro é a família Gerson, porque ele começou recebendo acho que é uma notificação judicial, o termo que se coloca, de que o Flamengo estaria cobrando uma grana dele, por conta do contrato que ele tinha anterior. Pelo que eu E vi, não o faz o menor sentido, inclusive, essa notificação. Exato. Mas assim, já começou tendo dor de cabeça ali no dia do jogo, foi muito vaiado pela torcida do Flamengo, isso aí era até natural, e o pai dele, o Marcão, se envolveu em polêmica com a torcida. E assim, na boa, o que ele estava fazendo vendo o jogo no meio da torcida do Flamengo, cara? Não tem a menor condição, esse cara, assim, tá vivendo em outra realidade. Quer ir no jogo? Beleza, mas fica num setor mais afastado ali, ou num camarote, um pouquinho mais distante. Não, tava lá no meio da galera, deu confusão. Ele gosta também, né? Marcão Esse gosta de uma aí, confusão. o Holofote e ele são amigos desde a primeira vez que se viram. Você tem mais E algum perdedor do Cruzeiro para trazer? aí tem o Cássio, né, que foi confirmada a lesão, tá fora da temporada, pelas notícias que a gente teve. E assim, o Cássio ele é um cara que já conquistou tudo que poderia conquistar na carreira, né? Tipo, brasileiro, Libertadores, Mundial, já jogou Copa do Mundo, um cara hiper vencedor. Ele já não tá numa idade assim baixa, que a gente pode dizer, o Cássio tá beirando os 40 ali, 37 anos é a idade do Cássio. Vou até pesquisar aqui para ver se eu tô São falando 39, certo. talvez. 39? Deixa eu ver aqui. 38 anos, vai fazer 39 esse ano, em junho. Então, é uma idade bem avançada, uma lesão chata de lidar, de voltar. Não sei se ele vai ter saco mesmo para querer voltar a render em alto nível, então pode ser que a gente tenha visto os últimos momentos do Cássio como jogador de futebol, não é uma possibilidade para se descartar. Acho até que ele pode voltar sim, mas de qualquer forma é um balde de água fria para ele e para o Cruzeiro também, que alguns jogos o Cássio vinha fazendo a diferença. O Cássio que fez algumas grandes defesas nesse jogo contra o Flamengo, um chute do Arrascaeta que ele defende e vai na trave ainda. Vinha numa boa temporada, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. Ele que já vinha sofrendo com problemas do ligamento na outra perna, ele ficou de fora de um jogo, inclusive, por causa disso. Não operou, continuou treinando e fortalecendo, porque não era um, um rompimento completo. Mas aí ele rompeu agora da outra perna, deu azar, né, num lance bobo que ele pula e acaba machucando o joelho. E assim, vale lembrar também que o Cássio tem um contrato só até 2027. Então ele volta dessa lesão séria, igual você falou, perto dos 40 anos de idade e sem ter contrato para a temporada seguinte, né. Então, realmente existe essa possibilidade. Eu não sei se ele vai querer, né, justamente por ser o grande goleiro que ele é, não sei se, hum, terminar a carreira por causa de uma lesão, não acho que vai ficar muito legal. Então eu imagino que ele queira voltar pelo menos para ter um último gosto de jogar futebol, né, mas com certeza é uma situação chata aí para ele. Trazendo aqui mais um perdedor, que a gente já comentou também, eu vou ter que colocar o Mirassol, né, o Mirassol que estava ganhando de 2-0 do Santos, que é um time, que é projetado para brigar na parte de baixo da tabela, e tomou um empate no finalzinho, uma coisa que a gente não via o Mirassol, cometendo esse tipo de erro, né. O Mirassol é uma equipe muito segura, principalmente. Então quando o time começa ganhando, principalmente com 2 gols de vantagem, é difícil a gente ver o Mirassol sofrendo empate, sofrendo viradas. Nesse jogo eles bobearam e acabaram perdendo aí 2 pontos dentro de casa que, querendo ou não, eu acho que times que brigam pela mesma coisa que o Mirassol briga, vão conquistar esses pontos. Acho que foi um resultado que ficou ruim para o Mirassol mesmo, estava ali
que nem você disse, um 2-0 no placar, tomou um empate, mas assim, são jogos do Campeonato Brasileiro, né, um campeonato muito difícil, muito imprevisível. Não vejo se isso tiver se tornar um padrão, por exemplo, se acontecer mais vezes, aí sim pode ser preocupante para o Mirassol, mas como ele é um time que desde a temporada passada vem se mostrando muito forte, muito regular, tipo, quando dá uma queda, já se recupera logo na sequência. Eu prefiro esperar um pouco para ver como vai ser a reação do Mirassol nesses próximos jogos. Ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, pelo que eu vi aqui, foi uma vitória e 3 empates. Talvez essa sequência aí de empates, o Mirassol tem que ficar de olho para retomar o rumo das vitórias. E seguindo nesse jogo, inclusive, vou pegar aqui, Carlo Ancelotti para mim foi um perdedor da rodada. Porque assim, na boa, ele fez papel de palhaço. Foi lá no jogo para ver o Neymar, e logo depois que você informar, pouco tempo depois que saiu a informação de que ele iria ao jogo, saiu a informação de que o Neymar não iria jogar. E assim, ele foi lá, não tinha outro motivo dele ir nesse jogo a não ser ver como estavam as condições do camisa 10 do Santos. E acho que o fato dele ter ido no jogo mesmo assim só mostrou o quão puto que ele estava com toda essa situação. Falou aqui, ó, vocês me fizeram fazer papel de idiota e eu vou vir aqui só para mostrar para todo mundo o papelão que vocês fizeram. Eu vim aqui para ver o cara e ele nem para vocês me avisarem que ele não iria jogar. Então tá aí uma situação que eu acho que deixa o Neymar mais distante da seleção brasileira do que ele já estava. Então, coloquei o Ancelotti como um dos perdedores, porque ele só tinha uma coisa para fazer em Mirassol e ele não conseguiu fazer. Exato, eu só discordo que o Ancelotti tenha feito papel de palhaço, porque para mim este cargo fica reservado ao Neymar, né, que assim, o Santos teve 10 jogos de descanso, doze dias de descanso antes dessa partida, e ele fisicamente não estava apto a jogar. Se você quer jogar uma Copa do Mundo, você não pode jogar, porque ele jogou 2 partidas completas, teve 12 dias de descanso e não conseguiu jogar por causa de problemas físicos o próximo jogo. Se numa Copa do Mundo, em 12 dias, você vai jogar 3 jogos. O Neymar não conseguiu jogar 2, sabe? Então, assim, mais uma vez mostrando que fisicamente ele não está apto, além de tecnicamente ele também estar abaixo. E de novo, acho que toda a história ainda ficou muito mais feia, porque falaram que o Neymar ia para o jogo, mas ele ficou com medo de não estar 100% na frente do Ancelotti, e ele não queria jogar para o treinador da seleção sem estar 100%. Assim, se ele não está confiante para jogar contra o Mirassol, com todo respeito ao Mirassol, que é um bom time, mas ele vai estar confiante para jogar uma Copa do Mundo, vai jogar contra uma Argentina, contra a França, a Alemanha, sabe? Então, assim, se nem ele está confiando nele mesmo, a gente tem que confiar. Então, fisicamente não está apto, tecnicamente não está apto, psicologicamente, aparentemente, também não está apto, e ainda chega depois e fica postando vídeo falando que é muito difícil ser ele, e não sei o quê. Essa história é antiga, então concordo. Eu acho que cada dia que passa o Neymar se coloca mais longe da seleção brasileira. Exato. Sobre essa questão da frase aí que você falou, o grande responsável por ela é Edu Gaspar, que ele falou isso lá em 2018, assim, numa entrevista para a Globo, ele soltou a seguinte frase: "Não é fácil ser Neymar". O problema é que o Neymar acreditou e parece estar replicando isso por aí, então, muito feia essa situação, tipo, achei um tanto quanto patético tudo isso que aconteceu. Mas concordo com você. Se já estava programado, assim, é que também não dá para saber o que aconteceu. Se durante os treinos eles viram que o Neymar estava sofrendo algum tipo de desgaste, aí foi de última hora, ou se já, por exemplo, era uma informação de que o Santos, não, vamos preservar ele nesse jogo para ele jogar contra o Corinthians, que a gente considera um jogo mais importante, que é na Vila Belmiro, um ambiente ali um pouco mais favorável para ele, jogando dentro de casa. Não custava nada avisar o Ancelotti, né? Exato, que vale lembrar que parece que eles conversaram, o Ancelotti falou que ia, e aí Neymar decidiu não jogar e não avisou. Então Pelo que só parece, piora o a Santos tinha situação. dito que ele ia jogar. Isso. Ele estava programado para jogar, conversou com o Ancelotti, conversou com o presidente da CBF, e aí desistiu de jogar e não avisou ninguém. Ficou Exatamente. sabendo pela mídia, o Ancelotti. Tem mais algum aí? Perdedor? Perdedor, eu tenho mais um.
tenho aqui o Remo, né, que a gente comentou que seria uma temporada dificílima para o Remo, porque é um time vindo da Série B depois de muito tempo, o investimento é mais baixo, é um time que fica muito distante dos outros estádios, né, então tem que viajar muito, e a gente comentou que se o Remo quisesse ficar na primeira divisão, ele teria que fazer valer o fator casa, e o Remo não está conseguindo. Recebeu no Mangueirão o Fluminense, perdeu por 2-0 e, assim, ainda não ganhou no campeonato, 18º lugar, 3 empates e 2 derrotas, conquistou alguns empates aí que a gente não esperava, mas você não vai ficar na Série A só empatando o jogo, você tem que ganhar. E o fator casa, que poderia ser uma força dessa equipe do Remo, porque assim como eles têm que viajar para longe para jogar contra as equipes, todo mundo tem que viajar longe para jogar contra o Remo, eles não estão conseguindo fazer valer esse mando de campo. Exato. Eu decidi não colocar o Remo, até pensei, porque, sim, acho que tá dentro do esperado ali também, ninguém imaginasse que a gente até destacou, se tudo der certo para o Remo, eles vão precisar ter um mando de campo muito forte. Mas isso acontece que está sendo uma temporada normal, né, tipo assim, que era esperado do que fosse ser o Remo na Série A, com muita dificuldade, que nem você destacou todos esses pontos e talvez fique esse alerta aí de que nem todo mundo vai conseguir ser o Mirassol na temporada passada. Realmente uma campanha fora da curva, que o normal dos times que vêm da segunda divisão é ter mais dificuldade mesmo, ainda mais no caso do Remo, por tudo isso que você colocou. E sobre esse jogo, um vencedor fui eu, que tinha 5 caras do Fluminense no Cartola. Só para destacar aí, bati a marca centenária essa rodada, mas e muito graças a esse jogo. Então, em respeito a isso, não quis colocar o Remo também. Tem mais algum perdedor? Eu já falei Eu tenho todos. eu tenho um bônus aqui que não é do Campeonato Brasileiro, mas é o Botafogo, eliminado da pré-Libertadores. Uma situação horrorosa, crise fora de campo também. E muito incerto o futuro do Botafogo. O time que parecia estar vivendo um conto de fadas com a SAF, parece que a carruagem virou abóbora, ao tudo que parece. Outro com técnico novo, né, Martin Anselmi também chegou no começo da temporada, começou bem e agora uma sequência de resultados ruins, então já que você colocou um bônus, eu vou falar outro que não foi essa semana, mas a gente não comentou, que foi o Bahia, que também foi eliminado na pré-libertadores, né. Então os 2 brasileiros que estavam nessa fase caíram fora. E assim, os 2 eram bem favoritos para chegar na fase de grupo. Sim, tá aí, tá complicado a Libertadores para os times brasileiros nesse começo, né. Chega no final, normalmente a gente ganha, mas cair na pré-Libertadores também é complicado. A classe média do Brasileirão não vem bem, né. Exato. Mas foram todos? Agora podemos Foram encerrar? todos. A gente Podemos encerrar. A gente agradece você que chegou até aqui. A gente pede para você deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou dos nossos vencedores, dos nossos perdedores, se a gente esqueceu algum. Compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que não acompanhou a rodada, com aquele que acompanhou a rodada, com todo mundo. Basicamente é isso que a gente espera de você. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. É isso, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!